Nas horas douradas do amanhecer, quando o mundo ainda está mergulhado no silêncio e a natureza desperta de seu repouso noturno, há uma oportunidade única para moldar o curso de nossos dias. Seguindo os ensinamentos estoicos da filosofia antiga, podemos abraçar as manhãs como um campo fértil para o cultivo da sabedoria, da serenidade e da resiliência. Aqui estão 7 práticas matinais que, segundo os estoicos, podem transformar não apenas nossas manhãs, mas toda a jornada da vida. 1. Reflexão sobre a virtude. Ao despertar, reserve alguns momentos para contemplar os valores fundamentais que guiarão seu dia. Pergunte a si mesmo: como posso incorporar a coragem, a justiça, a sabedoria e a temperança em minhas ações hoje? A virtude é a bússola moral dos estoicos, e começar o dia com essa reflexão estabelece um alicerce sólido para enfrentar os desafios que possam surgir. A prática da reflexão sobre a virtude, fundamentada no conceito grego de arete, é a pedra angular da filosofia estoica. Ao acordar a cada manhã, os estoicos recomendavam uma pausa para contemplar e internalizar os princípios fundamentais que orientam a vida: coragem, justiça, sabedoria e temperança. Coragem. A coragem é mais do que a ausência de medo. É a capacidade de agir em face do medo, de enfrentar desafios com bravura. Pela manhã, pergunte a si mesmo: como posso incorporar a coragem hoje? Pode ser a coragem de tomar decisões difíceis, enfrentar conflitos com integridade ou abraçar oportunidades que exigem audácia. A coragem, segundo os estoicos, é a força que permite enfrentar as vicissitudes da vida com determinação. Justiça. A justiça estoica não se limita ao cumprimento de leis, mas refere-se à equidade, à imparcialidade e à consideração pelos outros. Ao refletir sobre a virtude da justiça de manhã, questione como suas ações podem contribuir para um mundo mais justo. Isso pode envolver tratar os outros com respeito, praticar a empatia e buscar a equidade em suas interações diárias. Sabedoria. A busca constante pela sabedoria é uma jornada vitalícia. Pela manhã, contemple como você pode aplicar a sabedoria em suas escolhas e ações. Isso envolve aprender com experiências passadas, buscar conhecimento contínuo e cultivar a capacidade de discernir entre o que é verdadeiramente valioso e o que é efêmero. A sabedoria estoica não é apenas intelectual, é prática e orientada para a virtude. Temperança. A temperança, ou autocontrole, é a moderação em todas as coisas. Pela manhã, examine como pode exercer o autocontrole em suas emoções, apetites e desejos. Isso não implica a negação de prazeres legítimos, mas sim a capacidade de equilibrar as indulgências com a razão e a moderação. A temperança é a arte de encontrar o meio-termo que promove a harmonia interior. Ao integrar essa reflexão sobre a virtude nas manhãs, os estoicos acreditavam que cada indivíduo poderia se tornar um praticante mais habilidoso da arte de viver. Esses momentos de introspecção não apenas estabelecem uma base sólida para as ações diárias, mas também fortalecem o caráter e orientam a vida em direção à excelência moral. Portanto, ao despertar, não apenas abra os olhos para um novo dia, mas também para a oportunidade de cultivar a virtude que define a verdadeira essência da existência humana. Segunda prática matinal que, segundo os estoicos, podem transformar não apenas nossas manhãs, mas toda a jornada da vida. Controle das impressões, navegando pelas águas da serenidade. Os estoicos ensinam a importância de discernir entre aquilo que está em nosso controle e o que não está. Pela manhã, ao se deparar com eventos externos ou pensamentos intrusivos, pratique a arte de distinguir entre o que pode ser influenciado e o que deve ser aceito com equanimidade. Ao cultivar essa habilidade, construímos uma fortaleza mental que nos protege das perturbações desnecessárias. A prática do controle das impressões é um dos pilares fundamentais da filosofia estoica, destacando a importância de discernir entre aquilo que está sob nosso controle e o que não está. Ao despertar, os estoicos recomendavam cultivar essa habilidade, pois ela serve como um escudo mental contra as vicissitudes da vida. Discernindo o que está sob controle. Pela manhã, antes de se envolver nas complexidades do dia, reserve um momento para identificar claramente o que está sob seu controle e o que não está. Preocupações excessivas com eventos externos, opiniões alheias ou circunstâncias além de sua influência, só servem para perturbar a paz interior. Ao abraçar essa distinção, você se liberta da ansiedade relacionada a aspectos incontroláveis.
aceitando com equanimidade o que não pode ser controlado. O cerne do controle das impressões está na aceitação serena daquilo que não podemos mudar. Pela manhã, ao se deparar com desafios iminentes ou situações inesperadas, pratique aceitar essas circunstâncias com calma e equanimidade. Isso não implica apatia, mas sim a compreensão de que a verdadeira força reside na forma como escolhemos reagir diante do incontrolável. Focando na resposta, não na reação. Os estoicos enfatizavam a importância de direcionar a atenção para a única coisa que está verdadeiramente sob nosso controle: nossa resposta aos eventos. Pela manhã, considere como você pode escolher conscientemente responder a situações desafiadoras. Essa prática não apenas preserva a paz interior, mas também fortalece a capacidade de tomar decisões ponderadas, alinhadas com os princípios estoicos. A arte de não se deixar levar pelas impressões iniciais. O controle das impressões envolve a arte de não ser imediatamente influenciado pelas primeiras reações emocionais ou impressões. Ao despertar, esteja ciente das emoções e pensamentos que surgem. Pratique observá-los com distanciamento, evitando reações impulsivas. Essa consciência oferece espaço para escolher uma resposta ponderada, alinhada com a razão e a virtude. Cultivando a tranquilidade interior. O objetivo final do controle das impressões é cultivar uma tranquilidade interior que permaneça inabalável diante das tempestades da vida. Pela manhã, visualize a serenidade como um estado de espírito alcançável por meio da gestão consciente das impressões. Ao fazê-lo, você se torna um mestre de sua própria paz, independente das circunstâncias externas. Ao incorporar o controle das impressões em suas manhãs, você se equipa com uma poderosa ferramenta estoica para enfrentar o mundo. Essa prática não apenas molda a forma como você percebe e responde aos desafios, mas também constrói uma base sólida para uma vida vivida com serenidade, independente das mudanças inconstantes que possam surgir. Terceira prática matinal que, segundo os estoicos, podem transformar não apenas nossas manhãs, mas toda a jornada da vida. Meditação da morte, encontrando vida na consciência da finitude. Confrontar a própria mortalidade pode parecer sombrio, mas os estoicos viam essa prática como uma fonte de força. Ao contemplar a transitoriedade da vida pela manhã, ganhamos uma perspectiva renovada sobre o valor do tempo. A consciência da finitude nos incentiva a dar significado aos nossos dias e a apreciar as experiências simples que compõem a existência. A prática da meditação da morte é um lembrete vigoroso da transitoriedade da vida. Para os estoicos, essa reflexão não é uma morbidez desesperada, mas sim uma fonte de força e sabedoria, impulsionando os indivíduos a viverem com propósito e apreciação. Confrontando a impermanência. Ao despertar, reserve um momento para confrontar a realidade inevitável da mortalidade. Pode parecer sombrio à primeira vista, mas a aceitação da impermanência é uma chave para apreciar verdadeiramente a vida. A meditação da morte nos lembra de que cada dia é um presente precioso e efêmero, convidando-nos a viver de maneira significativa. Valorizando o tempo. A consciência da finitude instiga uma profunda valorização do tempo. Pela manhã, reflita sobre como pode investir seu tempo de maneira significativa e alinhada com seus valores. A meditação da morte não é apenas sobre a contagem regressiva, mas sobre a qualidade das experiências que preenchem cada dia. Desapego das coisas efêmeras. A meditação da morte desafia a importância exagerada dada às coisas efêmeras e passageiras. Pela manhã, examine suas prioridades e práticas de consumo. Ao reconhecer a transitoriedade dos bens materiais, você desenvolve um desapego saudável, focando em aspectos mais significativos da existência. Transformação do medo em motivação. Em vez de gerar medo, a meditação da morte é uma fonte de motivação. Ao contemplar o fim inevitável, surge a pergunta: como você deseja ser lembrado? Que legado deseja deixar? Essas indagações transformam o medo da morte em um catalisador para viver uma vida autêntica e impactante. A apreciação do momento presente. O foco na finitude enfatiza a importância do momento presente. Pela manhã, pratique a atenção plena, absorvendo os detalhes do amanhecer, os sons ao seu redor e as interações com os outros. A meditação da morte nutre a gratidão pela experiência imediata da vida.
Integração da meditação da morte nas escolhas diárias. Não se trata apenas de uma reflexão matinal, mas de uma integração contínua da meditação da morte nas escolhas diárias. Ao tomar decisões, pergunte a si mesmo se suas ações estão alinhadas com uma vida bem vivida, consciente de sua eventual conclusão. A meditação da morte, longe de ser um exercício mórbido, é uma ferramenta para viver com autenticidade, propósito e gratidão. Ao confrontar a finitude, os estoicos entendiam que a verdadeira liberdade é encontrada na aceitação serena da condição humana. A meditação da morte não apenas nos recorda da efemeridade da vida, mas também nos capacita a viver de maneira mais significativa e plena. Quarta prática matinal que, segundo os estoicos, podem transformar não apenas nossas manhãs, mas toda a jornada da vida. Exercício físico e autodisciplina, forjando a resiliência do corpo e da mente. O corpo e a mente estão entrelaçados, e cuidar de um é cuidar do outro. Os estoicos valorizavam o exercício físico como uma maneira de cultivar a autodisciplina e fortalecer a resiliência. Incorporar uma rotina matinal de atividade física não apenas beneficia a saúde, mas também prepara a mente para enfrentar os desafios com energia renovada. A prática do exercício físico e autodisciplina, segundo os preceitos estoicos, é uma expressão tangível do compromisso com a resiliência. Compreender o corpo como um aliado na busca da excelência moral, os estoicos enfatizavam a importância de cuidar da saúde física para fortalecer a mente. A fusão de corpo e mente. Os estoicos reconheciam a intrínseca interconexão entre corpo e mente. Ao despertar, contemple como seu estado físico impacta seu bem-estar mental. O exercício físico não é apenas uma busca estética, é uma ferramenta para promover a saúde holística e fortalecer a capacidade mental. A rotina matinal como manifestação de autodisciplina. Integrar o exercício físico na rotina matinal não é apenas um hábito saudável, mas uma manifestação de autodisciplina. Ao comprometer-se com a prática regular de atividade física, você está fortalecendo não apenas seu corpo, mas também sua força de vontade e determinação. A resiliência como fruto do desconforto controlado. O exercício muitas vezes envolve enfrentar desconforto controlado. Os estoicos valorizavam essa experiência como uma oportunidade para desenvolver resiliência. Pela manhã, ao se exercitar, veja cada desconforto como um passo em direção ao fortalecimento, não apenas físico, mas também psicológico. Cultivo da autodisciplina nas escolhas alimentares. A autodisciplina se estende além do treino físico para as escolhas alimentares. Os estoicos acreditavam que a moderação e o controle nas refeições eram elementos essenciais para o equilíbrio. Pela manhã, tome decisões conscientes sobre sua alimentação, reconhecendo a importância de nutrir o corpo de maneira que promova a vitalidade e a clareza mental. O corpo como instrumento da excelência moral. Ver o corpo como um instrumento da excelência moral é central para a filosofia estoica. Ao se exercitar, perceba como isso não apenas contribui para a saúde física, mas também capacita você a enfrentar desafios éticos com maior vigor. Um corpo forte e saudável se torna um aliado na busca da virtude. A integração do exercício físico à rotina diária. A incorporação do exercício à rotina diária não é apenas uma prática isolada, mas uma integração consciente. Pela manhã, planeje como pode integrar movimento ao longo do dia, seja por meio de caminhadas, alongamentos ou pequenas pausas para se movimentar. Essa prática constante fortalece a resiliência física e mental ao longo do tempo. Ao incorporar o exercício físico e a autodisciplina em suas manhãs, você está investindo não apenas na saúde do corpo, mas também na robustez da mente. Essa prática estoica proporciona um alicerce sólido para enfrentar os desafios diários com uma resiliência que transcende os limites físicos, refletindo a harmonia entre corpo e mente na busca da excelência moral. Quinta prática matinal que, segundo os estoicos, podem transformar não apenas nossas manhãs, mas toda a jornada da vida. Agradecimento e aceitação, nurturando a serenidade interior. Praticar a gratidão pelas bênçãos da vida, por menores que sejam, é uma maneira poderosa de nutrir a tranquilidade interior. Ao acordar, agradeça pelas oportunidades que o novo dia oferece. Ao mesmo tempo, abrace a aceitação,
reconhecendo que algumas coisas estão além do nosso controle e que nossa paz interior não deve depender delas. A prática do agradecimento e aceitação, fundamentada nos princípios estoicos, é uma jornada rumo à tranquilidade interior. Esses aspectos da filosofia estoica capacitam os indivíduos a encontrar contentamento independentemente das circunstâncias externas. A gratidão como estado de espírito. Pela manhã, antes mesmo de iniciar suas atividades diárias, reserve um momento para expressar gratidão. Reconheça as bênçãos, por menores que sejam, que permeiam sua vida. A gratidão é mais do que uma lista de agradecimentos. É um estado de espírito que coloca o foco no que já é, em vez do que falta. A aceitação como caminho para a apateia. Aceitar as circunstâncias da vida com serenidade é um dos pilares da apateia, um estado de tranquilidade emocional. Pela manhã, pratique aceitar as situações como elas se apresentam, sem resistência. Isso não implica passividade, mas sim uma atitude que permite lidar com os desafios de maneira equilibrada, sem ser dominado por emoções turbulentas. A gratidão como antídoto para a insatisfação. A gratidão é um antídoto poderoso contra a insatisfação constante. Ao reconhecer e agradecer pelas pequenas alegrias da vida, você transforma a busca incessante por mais em uma apreciação pelo que já possui. Esse estado mental modifica a perspectiva, permitindo que você veja a abundância nas coisas simples. A aceitação como libertação do controle excessivo. A aceitação estoica não é resignação passiva, mas sim uma liberação do controle excessivo sobre as circunstâncias externas. Pela manhã, reflita sobre como pode direcionar sua energia para o que está sob seu controle, enquanto abraça com serenidade aquilo que escapa à sua influência. A gratidão como transformadora da perspectiva. A prática da gratidão transforma a perspectiva diante das adversidades. Ao encarar os desafios com um coração grato, você desenvolve uma resiliência que emerge da apreciação pelo aprendizado e crescimento que pode surgir mesmo nas situações mais difíceis. A aceitação como ferramenta para a resiliência emocional. A aceitação estoica fortalece a resiliência emocional. Ao aceitar as emoções, sem julgamento ou resistência, você evita o impacto negativo do tumulto emocional excessivo. Essa prática permite uma resposta mais equilibrada e ponderada diante das situações desafiadoras. A integração do agradecimento e da aceitação no cotidiano. A prática do agradecimento e da aceitação não deve ser relegada a uma reflexão matinal isolada, mas integrada ao longo do dia. Ao cultivar uma mentalidade de gratidão e aceitação, você molda a maneira como vivencia cada momento, transformando até mesmo os momentos mais simples em oportunidades para a serenidade interior. Ao incorporar o agradecimento e a aceitação em suas manhãs, você está semeando as sementes de uma serenidade duradoura. Essas práticas estoicas não apenas nutrem a paz interior, mas também capacitam você a enfrentar os altos e baixos da vida com uma calma que transcende as circunstâncias. Sexta prática matinal que, segundo os estoicos, podem transformar não apenas nossas manhãs, mas toda a jornada da vida. Planejamento deliberado. Antes de mergulhar nas demandas do dia, reserve um tempo para planejar suas ações com intenção. Estabeleça metas realistas, alinhadas com seus valores, e antecipe possíveis desafios. O planejamento consciente permite enfrentar as tarefas diárias com clareza de propósito, evitando a distração e o desperdício de energia em preocupações desnecessárias. O sexto princípio estoico, o planejamento deliberado, destaca a importância de começar o dia com intenção consciente. Esse processo de planejamento vai além da mera organização logística. É uma reflexão profunda sobre como você deseja viver seus valores e perseguir suas metas. Definição de metas realistas. Ao despertar, reserve um momento para refletir sobre as metas que deseja alcançar. Seja realista e específico. As metas estoicas geralmente estão alinhadas com a busca da virtude e do florescimento pessoal. Estabeleça objetivos que estejam em harmonia com seus princípios e contribuam para seu desenvolvimento como ser humano. Antecipação de desafios. O planejamento deliberado não ignora os desafios. Ele os enfrenta de frente. Antes de mergulhar nas atividades do dia, antecipe possíveis obstáculos. Isso não é um exercício de pessimismo,
mas uma preparação consciente que capacita você a lidar com os contratempos de maneira mais eficaz e equilibrada. Priorização das atividades. Ao planejar, priorize as atividades com base em sua importância e impacto alinhados aos seus valores. Isso envolve distinguir entre o urgente e o importante, garantindo que sua energia seja direcionada para aquilo que verdadeiramente contribui para seus objetivos de longo prazo. Alinhamento com os princípios estoicos. O planejamento deliberado é uma oportunidade para alinhar suas ações com os princípios estoicos. Ao definir suas metas e atividades, pergunte-se como cada uma delas contribui para a virtude, a serenidade e o florescimento pessoal. Essa reflexão constante infunde propósito em cada passo que você dá. Evitar distrações desnecessárias. A era moderna é repleta de distrações. O planejamento deliberado envolve a conscientização sobre essas armadilhas que podem desviar seu foco. Ao começar o dia, estabeleça limites para o uso de tecnologia e minimize distrações, garantindo que sua atenção esteja centrada nas tarefas significativas. Ajuste, consciente do curso. O plano inicial é uma bússola, não uma camisa de força. O planejamento deliberado permite a flexibilidade e a adaptação consciente. Se ao longo do dia surgirem circunstâncias imprevistas, esteja aberto a ajustar o curso sem perder de vista suas metas e princípios. Avaliação reflexiva ao final do dia. A conclusão do dia é uma oportunidade para uma avaliação reflexiva. Analise o que foi alcançado, aprendido e como suas ações estiveram alinhadas com seus valores. Essa prática não apenas encerra o dia de maneira significativa, mas também informa o planejamento para o dia seguinte. O planejamento deliberado estoico não é apenas uma estratégia para gerenciar o tempo, é uma abordagem holística para viver uma vida intencional. Ao começar cada dia com esse nível de consciência e propósito, você está moldando ativamente a narrativa de sua própria jornada, transformando cada ação em um passo consciente em direção à excelência moral e à realização pessoal. Sétima e última prática matinal que, segundo os estoicos, podem transformar não apenas nossas manhãs, mas toda a jornada da vida. Atos de bondade e altruísmo. Nutrindo relações e elevando a humanidade. A generosidade e a compaixão são pilares da ética estoica. Ao iniciar o dia, busque maneiras de contribuir positivamente para a vida dos outros, seja através de palavras gentis, gestos de apoio ou ações altruístas. Cultivar a eunóia, a boa vontade para com os outros, não só enriquece a comunidade ao seu redor, mas também alimenta a serenidade interior. O sétimo princípio estoico, centrado em atos de bondade e altruísmo, abraça o conceito de eunóia, que representa a boa vontade para com os outros. Essa prática destaca a importância de cultivar relacionamentos saudáveis e contribuir positivamente para a comunidade ao nosso redor. Identificação de oportunidades para ajudar. Ao despertar, esteja atento às oportunidades ao seu redor para praticar atos de bondade. Isso pode envolver gestos simples, como expressar gratidão, ou ações mais significativas, como oferecer ajuda a alguém que esteja enfrentando dificuldades. A prática da bondade começa com a conscientização das necessidades dos outros. Cultivo da empatia. A empatia é um componente vital dos atos de bondade. Ao começar o dia, pratique colocar-se no lugar dos outros. Isso não apenas fortalece seus relacionamentos, mas também amplia sua compreensão das experiências e desafios enfrentados pelos que o rodeiam. Reconhecimento da interconexão humana. Os estoicos compreendiam a profunda interconexão entre todos os seres humanos. Ao praticar atos de bondade, você reconhece essa interdependência e contribui para a construção de uma comunidade mais coesa e solidária. Expressão de gratidão e reconhecimento. A prática da bondade inclui expressar gratidão e reconhecimento. Pela manhã, pense em maneiras de demonstrar apreço pelos outros em sua vida. Isso não apenas fortalece os laços sociais, mas também promove uma atmosfera de positividade. Compromisso com a contribuição positiva. A bondade estoica não é apenas uma ação pontual, mas um compromisso contínuo com a contribuição positiva. Ao planejar seu dia, considere como suas atividades podem beneficiar não apenas você, mas também aqueles ao seu redor. Isso inclui colegas de trabalho, amigos, familiares
e até mesmo estranhos com quem você interage. Atenção aos detalhes. Muitas vezes, são os pequenos gestos que têm um impacto duradouro. Ao começar o dia, preste atenção aos detalhes e oportunidades para criar momentos significativos. Isso pode envolver uma palavra de incentivo, um gesto de apoio, ou até mesmo a escuta atenta a alguém que precisa desabafar. Prática do altruísmo sem expectativas. Os estoicos valorizavam o altruísmo desinteressado. Ao praticar a bondade, faça-o sem expectativas de recompensa ou reconhecimento. A verdadeira alegria está no ato em si e na consciência de que você contribuiu positivamente para a vida de outra pessoa. Avaliação reflexiva ao final do dia. Ao concluir o dia, reserve um momento para refletir sobre os atos de bondade praticados. Isso não apenas reforça a consciência dessas ações, mas também inspira a continuidade dessa prática positiva nos dias subsequentes. Os atos de bondade e altruísmo estoicos transcendem a noção superficial de ajudar os outros. Eles representam um compromisso profundo com a construção de relacionamentos saudáveis, a promoção do bem-estar coletivo e a criação de uma sociedade mais compassiva. Ao integrar essa prática em suas manhãs, você não apenas contribui para o florescimento dos outros, mas também enriquece sua própria jornada ao experimentar a alegria que surge da benevolência e da conexão humana. Em suma, a adoção dos 7 princípios estoicos nas manhãs oferece um roteiro valioso para uma vida intencional e significativa. Ao cultivar a virtude, praticar o controle das impressões, meditar sobre a morte, dedicar-se ao exercício físico e autodisciplina, agradecer e aceitar, planejar deliberadamente e praticar atos de bondade e altruísmo, você não apenas forja um dia mais resiliente, mas também contribui para o florescimento pessoal e coletivo. Esses ensinamentos antigamente sábios transcendem épocas, oferecendo um guia atemporal para uma existência mais consciente, compassiva e alinhada com os princípios éticos fundamentais. Ao integrar esses elementos em sua rotina matinal, você não apenas começa o dia, mas inicia uma jornada diária em direção a uma vida de propósito, virtude e serenidade.